Boa noite, meus iluminados e minhas iluminadas, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre ele seja louvado. Mais uma noite, mais um estudo, dando continuidade ao estudo do Pai Nosso. Hoje é a parte 3. Então, vamos começar? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. É a opinião geral, aliás, baseada nos ensinos da teologia tradicional, seja possível, tanto aos anjos como aos homens, deixarem de cumprir a vontade de Deus. Citam-se como argumentos em prol dessa tese as conhecidas histórias da rebelião celeste e a da queda do homem. Aquela de origem ignorada, esta uma alegoria do Gênesis, cujo sentido exato poucos hão sabido interpretar. Arrazoam que é da vontade de Deus que todos se submetam aos seus planos, condição essencial para ganharem o reino celestial. Mas, como ele respeita a liberdade de cada um, muitas de suas criaturas podem, de fato, negar-lhe a obediência, embora isso lhe custe a cristalização no mal e a perdição eterna. Se verdadeira fosse tal doutrina, se pudesse haver alguém capaz de furtar-se por todo o sempre ao cumprimento da vontade divina, então Deus não seria onisciente nem onipotente. E sem esses atributos, não seria realmente Deus. Raciocinem conosco os que imaginam permita a Deus que muitos de seus filhos se percam apenas para não lhes contrariar o livre-arbítrio. É notório que grande parte das crianças não gosta de ir à escola e menos ainda de ir ao dentista. Pois bem, qual o pai consciente que, a pretexto de respeitar o sentimento dos filhos, deixa que se mantenham analfabetos ou que percam os dentes por falta de tratamento? Sem dúvida, procurará primeiro persuadi-los da necessidade de uma coisa e outra, o que com um pouco de paciência e de talento facilmente se consegue. Suposto, porém, o contrário, recorrerá à energia, mas fará de qualquer modo que suas determinações sejam cumpridas, não apenas para salvaguardar o princípio da autoridade que precisa existir entre o pai e os filhos, mas para o bem deles mesmos, o que será reconhecido mais tarde. Ora, Deus é infinitamente mais inteligente que o mais sábio dos homens e, pois, sabe quando e como agir com relação a cada um de nós, a fim de obter nossa adesão espontânea aos seus amoráveis desígnios. É certo, sim, meus irmãos, que gozamos de relativa liberdade para fazer o bem ou o mal, que podemos aproveitar ou não as oportunidades que a providência nos enseja para o aperfeiçoamento de nossas almas. Isso, porém, temporariamente, devido à longanimidade do Pai, nunca em caráter definitivo e irreversível. A razão é bem simples, é que as infrações às leis divinas, por mais leve que sejam, trazem sempre funestas consequências. Qualquer desvio do caminho reto conduz, fatalmente, ao sofrimento, o que vale dizer, ninguém será feliz enquanto não for bom. À vista disso, não havendo quem pudesse comprazer-se em ser eternamente desgraçado, pois isso seria uma aberração, todos
um dia onde buscar a felicidade pela prática do bem, ou seja, cumprindo a vontade de Deus. Lógico, pois não? Nossa opção, portanto, não consiste em cumprir ou não cumprir a vontade de Deus, pois ela sempre se cumpriu e jamais deixará de ser cumprida. A alternativa é cumpri-la com alegria e boa vontade. Em nossa tremenda ignorância, não sabendo ainda o que mais nos convenha, o que melhor corresponda às necessidades de nossa edificação espiritual, rogamos muitas vezes exatamente aquilo em que iremos tropeçar, com um retardamento de nossa marcha evolutiva. Por isso, ó Deus, ilumina nossa consciência para que percebamos qual a tua vontade a nosso respeito. Dá-nos força para que sejamos capazes de cumpri-las fielmente, sem murmurar nem recalcitrar. Ajuda-nos a harmonizar o nosso querer humano, egoístico quase sempre, aos teus altos desígnios, pois só assim haveremos de encontrar um dia a verdadeira felicidade, podendo então repetir como o salmista: eu amo a tua lei, Senhor, e os teus preceitos são a minha delícia. Olha que estudo maravilhoso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, ela sempre vai ser melhor para a vida de cada um de nós. Porque Ele sabe o que cada um de seus filhos necessita. Eu, Viviane, vou precisar de uma coisa, a Joana de outra, o Carlos de outro. Então, muitas das vezes a gente olha a vida do outro e acha a vida do outro melhor, mas a gente não sabe o que o outro está vivendo, o que o outro precisa para se aperfeiçoar, para se melhorar, o quanto está sendo, né, a vida de sacrifício, e a gente só olha, né, o glamour às vezes que a pessoa nos apresenta. Então, e às vezes a missão do outro é tão dificultosa que a gente não consegue suportar. Então, Deus sabe o que cada um de nós necessita. A vontade dele tem que ser soberana sobre a nossa vida. Aqui a gente dá um exemplo de uma criança que não gosta de ir na escola e nem quer ir ao dentista. Mas o pai não vai ceder a esse apelo de não querer ir para a escola ou não querer ir ao dentista, sabendo o mal que aquilo vai proporcionar ao filho dele. Então, cada um de nós precisamos de algo na nossa vida que Deus sabe, e a vontade dele é soberana, mas muitas das vezes a gente não quer. E aí ele deu uma coisa muito importante pra gente, o livre-arbítrio. Eu posso ou não fazer, temporariamente. Não é assim, não quero, pronto, acabou. Porque todos nós fomos criados para o bem. Então, nós não ficaremos permanentemente no caminho do mal, no caminho das trevas. Uma hora ou outra, Deus vai nos chamar para a realidade. Vai nos tocar, porque a vontade dele é soberana da gente permanecer no bem. Deus não criou nenhuma dos seus filhos, das suas criaturas, para sofrer, para andar nas trevas, para se perder. Deus quer o melhor para cada um dos seus filhos. Ele permite por um certo tempo que você vivencie essas sombras que você busca, que a gente busca. Mas a gente não fica para todo sempre mergulhado nela, porque ele não criou a gente para ficar nas sombras. Ele não nos criou para ficarmos perdidos. Então,
a vontade de Deus vai se cumprir na vida de cada um, tanto na terra como no céu. Nenhum dos seus filhos ficará perdido. Então, que nós sejamos obedientes à vontade de Deus sobre a nossa vida, como nos foi falado aqui. Quer ver? Nossa opção, portanto, não consiste em cumprir ou não cumprir a vontade de Deus, pois ela sempre se cumpriu e jamais deixará de ser cumprida. A alternativa é cumpri-la com alegria e boa vontade. O que nos falta muitas das vezes, meus irmãos, para permanecer no caminho do bem é alegria e boa vontade. Porque as adversidades virão, porque elas são provas, são elas que vão nos experienciar diante das situações da vida, de nos manter no caminho de Deus. Ninguém sobe uma montanha, no alto da montanha, sem passar pelas adversidades da subida. Vai ter tempestade, vai ter ventos, né? Eu nunca subi uma montanha, mas tem esses percursos quando a gente vê na televisão. Tem as dificuldades. Então, na nossa vida não é diferente. Para a gente alcançar a evolução, o progresso moral e espiritual, há os percalços do caminho, mas que nos são impostos para a nossa lapidação, para o nosso crescimento, para que nós possamos evoluir. A gente não pode entender que tudo que nos advém é só para o nosso mal. Não, tudo coopera para o bem. Tudo. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Igual fala aqui, senão ele deixaria de ser Deus. Então Deus não seria onisciente nem onipotente. E sem esses atributos de ser bom, de ser justo, indulgente, amoroso, ele deixaria de ser Deus. E Deus é a perfeição, meus irmãos, como já foi falado aqui. A gente já estudou sobre Deus. Então, Deus quer o melhor para cada um de nós. E que nós sejamos filhos obedientes e aceitemos a sua vontade para a nossa vida. Que Ele não nos dá um fardo maior que nós não consigamos suportar. Então, que o estudo de hoje traga a reflexão necessária a vocês. Que vocês possam entender o quanto Deus nos ama, o quanto Ele quer que nós avancemos, que a gente chegue o mais rápido, né, ao reino dos céus, que a gente possa, né, experimentar essa alegria o mais rápido possível. A gente às vezes atrasa a nossa marcha, mas a gente não permanece nas trevas, porque a gente tem um Deus que cuida de nós, tá? Uma boa noite, Papai do Céu abençoe e até amanhã na continuação do nosso estudo. Deus abençoe vocês. Beijos!